Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma, dia 30. Dia 30 de junho, finalizando o mês. Hoje é sexta-feira. Começando com originais do samba. Bom dia, Deni. Bom dia, Mauro. Bom dia, Neuza. Tudo bem aí? Como é que vocês estão? Começando com esse sambinha dos originais do samba. Hoje é sexta, né? Hoje é dia de sambinha, né, Deni? Bom dia, Rosana. Tudo bem? Ângela. Como é que vocês estão? Sextou, né, Deni? Pra ti que é solteira, tranquilo, né? Pra gente segue igual. Muda muito. Né, Mauro? É isso aí. Isso é originais de samba. Adoro esses sambas assim. Tu dá risada, né, Deni? É, não é mole. É isso aí. Vamos aguardar o pessoal chegando. Devagarinho, devagarinho. Hoje é sexta-feira, eu acho que o pessoal já tá, né? Bom dia, Isis. Né, Mauro? O Mauro só ri também. Sextou, não mudou nada, né, Mauro? Do lado direito da rua direita. Você sabe o que significa isso? Alguém não sabe o que significa o lado direito da rua direita? O que é a rua direita? Levanta a mãozinha aí que eu explico. E esse é o original de samba. O pessoal fala em pagode hoje. Isso aí é o início de tudo, né? E é um samba, né? Não é um pagode. Então lá, bom dia, Rosana. A Isa não sabe, então já vou explicar. A rua direita, ela nasce no período colonial, em que as pessoas, bom dia, nega, em que as pessoas andavam, só podiam andar as pessoas direitas naquela rua, né? Não podiam andar as prostitutas, não podiam andar os negros, né? Só as pessoas brancas e de posses. Então pensa, em Ouro Preto tem a rua direita, em São Paulo tem a rua direita, e Ouro Preto é bem na descida lá em Mariana, Mariana a gente andou na rua direita, tem a praça e aí tem a rua logo depois da praça, assim, bom dia, Eliana. Então andavam só as pessoas direitas, só as betas. Eu mereço, né? Como as pessoas são, né? Aí é o mundo, né? O mundo é uma coisa maluca. Aí ele diz ali que ele encontrou do lado direito da rua direita, né? Para quem tá andando e tal. Ele encontra essa menina, mas claro que a música não tem nenhuma conotação política, assim. Apenas ele tá explicando que foi lá que ele viu aquela menina linda, né? Mas eu lembrei da história do período colonial no Brasil. Buda Rebelde, na Rota da Liberdade, Ponlop Rinpoche. Gostaram dessa história? Eu adoro história, adoro conhecimento assim. Bom dia, mãe. Consegui hoje, que bom. Ponlop Rinpoche, então, lúcida letra, e a gente segue com a nossa leitura. Essa parte aqui é muito legal. A mente como um desconhecido. Imaginemos alguém que você vê todos os dias na vizinhança. Talvez o rosto ou o jeito de caminhar e vestir dessa pessoa até nos seja familiar, porque passamos muitas vezes por ele na rua. Bom dia, Kátia. Mas nunca trocamos com ele mais do que um aceno ou um olá por educação. Nunca iniciamos uma conversa, porque temos receio de nos aproximar de um desconhecido. Afinal, não sabemos se essa pessoa é louca ou sã, se é bondoso, amoroso e potencialmente um bom amigo ou se é uma ameaça à sociedade. Já que estamos sempre ocupados e não há urgência alguma em descobrir qual é a desse cara, esquecemos e seguimos com a nossa vida. Olha que interessante essa analogia.
Mas no dia seguinte, vemos essa pessoa outra vez, e no outro dia também. Em algum momento, uma conexão vai se formar. Então, entenderam? Passa por alguém na rua todo dia, até que uma conexão se forma. Bom dia, Simone. Bom dia, Stanley. Em muitos aspectos, nossa mente é como o desconhecido que vemos na vizinhança. Olha que legal. É uma analogia muito legal, né? Só ele ouviu fazer essa. Podemos protestar. Como assim? Estou com a minha mente o tempo todo. Dizer que a nossa mente é como um desconhecido para nós pode soar absurdo. O problema, para a maioria de nós, é que nossa familiaridade com nossa mente não vai muito além do olá. Temos dito olá tantas vezes que achamos que somos velhos amigos. Mas será que realmente a conhecemos? Bom dia, Rosalie. É mais provável que o nosso relacionamento com ela seja muito distante. Nada semelhante a uma amizade próxima, onde compartilharíamos boa parte dos momentos importantes. Estamos sempre cientes de sua presença, de suas características gerais e até de sua mutabilidade. Bom dia, Lu. E é bem isso, né? A gente não conhece a nossa mente. Se a gente conhecesse, ela não adoeceria, porque ela às vezes está gritando e a gente não ouve. Mas não conhecemos a sua história. Não sabemos o que a toca, o que a faz vibrar. Podemos ter percebido que algumas vezes a mente se comporta de forma muito razoável e agradável. E outras vezes parece gritar e chutar. Ficamos atentos, já que não sabemos bem se essa desconhecida, a mente, acabará se revelando uma grande companheira, ou se de uma hora para outra ela nos atacará como as sombras em nossos pesadelos. Temos curiosidades, mas por segurança mantemos distância. É muito interessante, né, a nossa relação com algo que a gente não consegue tocar, né? O nosso corpo a gente trata com mais cuidado do que a própria mente, né? Porque tu tá vendo, consegue ter esse contato visual e tátil do corpo, né? Surge uma coisinha, um machucadinho, tu já vai lá e faz alguma coisa, assim, né? A mente, ela dá um sinal, tu não percebe. Ela tem vários machucadinhos durante o dia, assim, uma palavra que alguém diz, um abuso, uma relação tóxica, uma relação abusiva, várias coisas. E a gente vai deixando. Não, mas é só uma batida, é só um roxão, é só um beliscão, um cortezinho, né? E aí infecciona. No corpo não, no corpo acontece um cortezinho, a gente já imediatamente lava, coloca alguma coisa, faz algo, né? Isso por fora e por dentro também. Mas quem é essa desconhecida misteriosa que chamamos de mente? Será a mente o cérebro ou um subproduto do cérebro? Tem muita gente que acha que a mente é o cérebro. Muito, até cientistas acreditam que não, a mente e cérebro é a mesma coisa. Mas não é. Não tem nada a ver. Tratar-se-á de substâncias químicas e neurotransmissores atendendo a caminhos no cérebro que causam sensação, pensamento e sentimento e que nos leva até o brilho da consciência. Então, para alguns cientistas, eles acham que é isso, que é só uma relação de neurotransmissores funcionando, nada mais. Essa é basicamente a visão materialista da neurociência, que vê a mente como uma função do cérebro. Na perspectiva budista, no entanto, bom dia, Ju, mente e corpo são entidades separadas. Enquanto o cérebro e suas funções fazem surgir certos níveis grosseiros de fenômenos mentais, a mente, em seu sentido mais sutil e definitivo, não é material e nem está necessariamente atada a uma base física. Então a mente ela não está nem no corpo, nem no cérebro, né? Ela não tem um endereço, né? Tudo bem até aí? Alguém concorda que a mente está no cérebro? Dois aspectos da mente. Como já percebemos, porque as pessoas confundem, porque quando tu vai num psiquiatra e tu toma remédios para alguns distúrbios mentais, né? E a gente fala distúrbios mentais, e aí há essa confusão da neurociência com a psiquiatria,
Quando a gente trata de distúrbios mentais, a gente está dizendo que a gente está tratando distúrbio de neurotransmissores, que são transmissores químicos. Ali, essa química do organismo que está totalmente desorganizada. Aí sim. E é lógico que se tu tratar distúrbios cerebrais, que seria o nome correto, bom dia, Natalina, seria o nome correto para isso, porque quando toma remédio, não trata distúrbios mentais. O distúrbio mental é uma consequência. Tu vai ter um equilíbrio mental se tu tratar um distúrbio cerebral, em que tu tem ali vários neurotransmissores que não estão se conectando ou estão se conectando demais, e tu precisa impedir um pouquinho essa conexão, diminuir um pouquinho. Aí sim. Mas esse termo distúrbio mental para tratar com medicamento não é correto. Não é correto. E é usual, e a gente aceita esse termo. Só que tu não está tratando o distúrbio mental. O distúrbio mental tu vai tratar com outros aspectos, com a psicologia, com a meditação. Faz sentido isso para vocês? Já pensaram sobre isso? Então a gente tem que ter cuidado quando dizem isso, porque daí os cientistas vão dizer e os médicos vão dizer, não, a gente está tratando um distúrbio mental que tu tem. Não, tu não está tratando. Está tratando um distúrbio hormonal, químico e cerebral. Aí muda tudo. Porque se ele diz isso, a gente não tem controle nenhum sobre a nossa mente. Nós temos controle sobre a nossa mente. A gente pode não ter controle sobre o nosso cérebro. Isso é possível. Se tu tem um distúrbio, que é uma doença, né, aí não há como ter controle mesmo. São coisas diferentes. E se a gente não avaliar isso, a gente vai entrando numa rede de manipulação, porque a gente é facilmente manipulado, e aí eu preciso tomar esses remédios, eu preciso entrar nessa onda medicamentosa, né? É um troço complicado. Como já percebemos, o budismo fala sobre a mente de várias formas diferentes. Há uma mente que é confusa ou adormecida. Bom dia, Reis. Vamos ver o que o Stanley escreveu ali. O Stanley escreveu, a maioria das pessoas transfere a responsabilidade da sua saúde, por exemplo, para o médico, farmácia, quando poderíamos ter nós mesmos esse controle. É perfeito, exatamente. O budismo ele vai trazer isso, ele vai trazer a responsabilidade para si, né? Perfeito. Como já percebemos, o budismo fala sobre a mente de várias formas diferentes. Uma mente que é confusa ou adormecida e uma mente que é desperta ou iluminada. Outra forma de descrever a mente é descrever seus aspectos relativos e últimos. O aspecto relativo se refere à mente confusa, que é essa nossa mente aqui, a nossa mente que não está desperta. O aspecto último é a sua natureza iluminada. Então, a natureza iluminada de um Buda, ele se livrou de todos esses aspectos da confusão da mente. Mas a gente pode ter vários momentos assim de momentos luminosos, né, que são os falsos samadhis. A gente tem várias vezes durante o dia. E durante a prática de meditação a gente tem vários, que são esses pequenos insights assim, que a gente vai tendo. Então é como se fosse um vagalume, assim, às vezes ela dá uma ligada, né? A mente dá uma ligada, aí tu percebe algumas coisas. E às vezes tu pode usar a prática então silenciosa para perceber isso. Então agora eu já estou fazendo um ensinamento sobre a prática de meditação. Tu pode fazer através do silêncio ou tu pode fazer através do Vipassana, que é uma mente analítica. Aí tu vai fazer. Vejam bem, mente analítica é diferente de mente cognitiva. Novamente termos que são importantes a gente saber definir. Porque a mente analítica, ela não vai analisar baseado em seus condicionantes, em sua base condicionada, porque senão ela está sendo simplesmente uma base condicionada. Eu vou analisar alguma coisa de acordo com meus gostos. Eu gosto disso, não gosto daquilo. A mente analítica ela tem que estar livre disso. Ela tem que perceber esse conceito de vacuidade. Aí vai um pouco mais longe. Primeiro eu tenho que tirar essa roupa de condicionantes. A mente analítica é mais complexo para a gente atingir. Bom dia, Bia Ferreira. A mente relativa é a nossa consciência comum, nossa percepção dualística comum do mundo. Eu vou perdendo a voz, né, de manhã cedo.
Eu sou separado de você e isso é separado daquilo. Mente dualística do mundo é quando eu crio uma identidade, uma solidez das coisas. Eu acredito que as coisas existem fora de mim. Ao longo do livro eu vou explicando melhor isso. Parece haver uma cisão fundamental em nossas experiências. Tomamos como garantido que o bem existe separado do mal, o certo do errado e assim por diante. Então, isso, é super bem explicado aqui, a gente entender que não existe o mal e o bem separados, eles coexistem, assim como eu coexisto com as coisas. Essa forma de ver tende mais a causar incompreensão e conflito do que harmonia. O aspecto último da mente, a mente iluminada, que é a verdadeira natureza dela, que está além de todas as polaridades. É nosso ser fundamental, nossa consciência básica, aberta e espaçosa. Visualize um límpido céu azul, cheio de luz. Então imagina tu atingir esse ponto da prática de meditação ou de compreensão da mente, em que os elementos que tu tem de condicionantes de gosto, não gosto, que tu foi... O que são elementos condicionantes? Tudo aquilo que tu tem, essa bagagem que tu traz da tua família, dos teus descendentes, do teu DNA, as relações de amizade que tu tem, tudo isso. E que tu diz, isso sou eu. Não, isso é uma construção. Tá? Isso é só uma construção. E aí tu elimina isso. Elimina de uma forma assim, como se fosse um experimento. Elimina e enxerga o mundo através de uma lente que não tem uma base contaminada para ver como é que funciona. É uma liberdade sem fim. Alguns dizem, ficarei sem chão. Não, é uma liberdade. Só que não tem como isso ser de uma forma construída. Eu não consigo construir isso, eu tenho que perceber isso. É um pouco complexo, né? A mente cotidiana. A mente relativa é a nossa mente cotidiana, de percepções, pensamentos e emoções. Tá? Aquilo que nós dizemos que somos. Podemos também chamá-la de mente de momento, porque ela muda e se transforma muito rapidamente. Agora estamos ouvindo, depois vendo, depois pensando, depois sentindo e assim por diante. Na verdade, são três mentes misturadas: mente perceptual, mente conceitual, mente emocional. É uma outra coisa aqui que a gente tem que perceber. Tenta experimentar por si só. Lembre do texto de ontem do Buda, né? Eu não consigo ter a percepção no momento presente de todas as sensações. Consegue entender isso? Olha, vou explicar. Eu não consigo perceber as sensações, sentidos físicos, e a mais a mente. Sentidos físicos, tátil, tocar, sentir frio, ouvir, cheirar, gosto e ver, né? O visual. Eu não consigo ter percepção no momento presente em que ele acontece, eu só consigo perceber uma sensação. Ou eu estou vendo, experimente isso. Ou eu vejo, aí eu estou vendo. Aí minha mente ouve aí meu sentido auditivo ouve um som. Aí eu vou para o som. Isso são milésimos de segundo. Mas a minha percepção, né, de consciência, ela consegue ver um de cada vez, fragmentado. Mas tudo está sendo recebido ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Mas eu só percebo uma ou outra fragmentada o tempo todo. E é por isso que a gente tem essa ideia de que a gente vai se movimentando. A gente precisa ter, porque tem um delay. E esse delay é que nos confunde. Se eu tiver um passo atrás e conseguir perceber tudo isso, aí, esse é o objetivo. Não deixa nada passar. Eu estou vigiando todos os sentidos. Super percepção aí. Em primeiro lugar... Não, deixa eu voltar. Na verdade, são três mentes misturadas. A mente perceptual, conceitual e mente emocional. Juntas, essas três camadas ou aspectos da mente relativa explicam toda a nossa atividade mental consciente. É importante compreender como elas trabalham em conjunto e assim criam todos os tipos de experiência por que passamos. Bom dia, Ana Severo. Entenderam isso? Então nós temos essa percepção diferenciada. Então nós temos ali a perceptual, a conceitual, a gente vai conceitualizar de acordo com a percepção
através de uma recepção dos sentidos, eu recebo do mundo, apreendo do mundo, de apreensio, do latim, de apreender, apreendo, mas eu só apreendo, eu só recupero do mundo, né? Trago do mundo. Mas a mente, a percepção, a consciência visual ou auditiva, ou qualquer uma dos tatos, né, dos sentidos físicos, eles não têm capacidade para digerir aquilo, para transformar aquilo em algum conceito. Esse conceito já está pré-estabelecido. E esse pré-estabelecido é a mente conceitual. Só que eu acredito na mente conceitual. Mas de onde vem a mente conceitual? Né? E aí cria uma emoção. Aí eu acredito que aquilo é verdadeiro. Mas nada dessas aí é verdadeiro. Nada dessas verdades. Se fosse verdade, uma verdade relativa, verdade absoluta, ela é relativa, seria verdade absoluta para todo mundo. Então as pessoas gostam de alguma coisa, sentem uma reação de alguma coisa que vê, ou percebe o mundo, e outras não. E é isso. Está tudo certo. Mas a gente dá um passo atrás e percebe isso se organizando. Vocês percebem o quanto a gente está aprisionado? Entenderam a complexidade disso e a importância da meditação em perceber isso? A meditação faz com que eu veja isso. Não, hoje está complexo aqui, não está? Em primeiro lugar, a mente perceptual, a mente da percepção, se refere às nossas percepções diretas de visão, som, cheiro, gosto e tato. Já que surgem tão rapidamente e da mesma forma passam tão rapidamente, geralmente não prestamos muita atenção a essas experiências. Aí a gente não presta atenção às experiências. Aí a gente pega e fica preso a uma emoção que surgiu de um aspecto perceptual, através de um aspecto da sensação, dos sentidos. E aí eu fico preso àquela emoção. E aí a gente diz, agora eu estou um pouco deprimido, e fiquei. Aí eu transformei naquilo como sólido. Só que aquilo está passando o tempo todo. E a mente só está grudando como velcro, assim, aquilo que eu tenho um condicionante dentro. Senão ela não gruda. Se eu eliminar esse condicionante, ela não gruda com a percepção externa, com o objeto externo. Ela não gruda. Simplesmente. Esse é o jogo. Já que surgem tão rapidamente, da mesma forma passam também rapidamente, geralmente não prestamos muita atenção a essas experiências. Perdemos todas de vista e seguimos diretamente ao segundo aspecto da mente. O aspecto, a mente conceitual ou dos pensamentos. A única exceção comum ocorre quando estamos tão cansados que sentamos sem nem conseguir pensar, começando aos poucos a perceber as cores das folhas nas árvores, o som dos pássaros, as ondulações de um lago, em outras palavras, quando temos uma percepção simples e direta do mundo. Mas na maior parte das vezes, nossa mente está ocupada demais para reconhecer diretamente nossas percepções. Elas passam muito rápido. E aí a gente adoece. Aí as pessoas dizem, estou ansiosa. Bom dia, Maíra. Eu estou ansioso, estou deprimido, estou sei lá o quê. Né? Angustiada. Porque tu não está conseguindo acompanhar esse processo todo, porque tu está vendo, está percebendo, está sentindo e ao mesmo tempo está recebendo toda essa carga emocional. Tem que ter um momento que tu para isso e observa ela colando assim. Observa ela colando e aquilo vai diminuindo. E essa reação, ela vai diminuindo. Essa reação direta de colar esse velcro que cola, ele vai perdendo a força na meditação cada vez mais. Cada vez mais, até que ele se extingue. Por exemplo, vamos ver se a gente termina aqui. Vamos terminar esse parágrafo. Por exemplo, se temos uma mesa na nossa frente, logo que a percebemos, o que já estamos vendo é só pensamento. Entenderam? Eu vejo esse mouse, olhem para a tela. Eu vejo esse mouse. Quando eu olho para o mouse, olha o que acontece, eu vou explicar de uma forma budista e de uma forma neurocientífica. Eu olho para o mouse, olhem para o mouse agora, gente. Olharam para o mouse? Todo mundo olhou? Levantei a mão, senão eu não vou continuar. Todo mundo olhou para o mouse. Quando eu olho para o mouse, eu capto. Isso aí são milésimos de segundo. Eu capto essa forma. Quando eu começo a interagir com ele e eu digo mouse, eu já não estou mais olhando para o mouse. Eu estou olhando para uma ideia de mouse que tem no meu hipocampo. Aí entra a neurociência.
Eu estou olhando para uma ideia de mouse. Eu vou pegar uma banana, tá? Eu gosto de dar esse exemplo da banana. Pegar uma banana para comer. A primeira vez que eu peguei uma banana para comer, quando criança, provavelmente eu fui testar a textura dela, peguei, larguei. O primeiro primata que pegou uma banana, o primeiro ser que pegou uma banana, ele pegou e largou, né? Mas em algum momento ele comeu e viu que aquilo então não o matou, né? E ele gravou uma imagem no hipocampo. Uma imagem, o hipocampo é responsável pelas nossas imagens a longo prazo, né? Memórias de longo prazo. E fica tudo ali gravado. Mas a amígdala cerebral, ela vai dizer assim, ó, calma, toca primeiro, vamos ver, né, o que acontece. Aí tu toca, tu cheira, tu morde, tu vai indo de boa. Aí ela diz, não, beleza, não morreu. Né? Porque a amígdala tem senão ela interrompe. O que acontece? Ela solta. Não é assim que a gente faz, a mão, ela manda um comando para nossa mão para soltar. Senão, isso aí tu não vai pegar. Olha que louco, né? Só que tem uma coisa, quando eu pego a banana para comer, eu já não estou mais comendo a banana que eu peguei, eu estou comendo uma banana na minha memória, do meu hipocampo. E o meu córtex cerebral, que foi o último a ser formado na nossa espécie humana inteligente, moderna, ele vai dizer assim, ó, essa banana tu pode fazer flambada, tu pode fazer ela um doce de banana, tu pode fazer ela de diversas formas, assim. E aí há uma outra construção mental. É legal isso, né? Onde é que a gente vai chegar com uma estrutura de pensamento assim que vai trazer para o dia a dia de vocês? Quer ver? Um exemplo que eu sempre digo em aula. Quando vocês estão fazendo dieta, ou estão fazendo para emagrecer, ou para engordar, ou depende da dieta, né? E aí vocês sobem numa balança e o peso já está naquele peso que vocês queriam, para mais ou para menos. Quantos de vocês já passou por isso? E naquele momento vocês ainda continuam se olhando no espelho e dizendo, não, mas ainda não está legal. E as pessoas dizem, mas já está bom, já está legal. A gente não está olhando a imagem que está sendo refletida. Eu estou olhando uma imagem do hipocampo. Eu vejo um pensamento que naquele momento se transforma no pensamento. Eu preciso ver repetidamente, aquela imagem no espelho, olhar e contornar novamente toda aquela imagem, gravar essa nova imagem e dizer, esta é a nova imagem. Entender? Uma vez eu dei aula para uma turma sobre esses aspectos, porque uma médica cirurgia plástica me pediu. Ela disse, eu preciso que tu dê aula para os meus pacientes, porque eu não sei mais como explicar para eles, e ela é uma praticante, não sei mais como explicar para eles que isso acontece, que já deu, a gente não pode mais mexer no rosto, no abdômen, nos seios, porque já deu, já é o lugar que eles queriam chegar, já são as medidas, já é o aspecto. E as pessoas não conseguiam ver isso, mas não conseguem ver mesmo, porque elas estão vendo um pensamento, e não a imagem criada novamente pela consciência visual. Não é louco isso, gente? Eu acho isso sensacional, sensacional. Eu ia terminar aqui, mas depois a gente continua. O que vocês acharam dessa explicação? Vocês já sabiam disso? Faz sentido para vocês? Isso não faz? Querem contrapor sem problema? Quero aprender também. Mas eu acho isso incrível. Como é que a gente quebra isso? Indo mais longe ainda, né? Pessoas com aspectos de depressão, de ansiedade, de pânico, síndrome do pânico. Tu precisa ativar teus sentidos de novo. Então, se você é uma pessoa que está ouvindo que tem síndrome do pânico, quando estiver naquele momento de angústia, né, acontecendo o pânico, que está vindo aquele momento assim, tu está no momento de envolvimento com os teus pensamentos do hipocampo. E aí então tu tem que novamente criar novos sentidos físicos. Toca nas coisas, pega coisas. Ó, uma dica, gente. Toca, cheira, morde, usa todos os sentidos. Bate para ouvir o som. Começa a se interrelacionar com o que está no momento presente. Começa a gravar o que está no momento presente. Para trazer a mente desse lugar que ela está olhando para dentro, trazer ela para fora. Porque a síndrome do pânico acontece dentro, não fora. As coisas continuam acontecendo. Então tu traz a pessoa para o momento presente, para a realidade tátil do mundo, percepção do mundo direta. E aí a pessoa consegue, naquele momento, ter um lampejo de percepção de que está entrando num looping interno.
Isso é muito importante. Já tirei gente de situações bem graves, assim, por telefone. Então, se acontecer, usem. Tá bem? Então, por hoje é isso. É isso aí, Simone. Quando acontecer, entra nesse... Bom dia, Joss. Como é que tu tá? Então, quando acontecer a síndrome do pânico, usem essas artimanhas de fazer com que a sua mente não fique olhando para o hipocampo. É uma forma super eficaz, assim. Não é para curar. Ninguém cura aqui. Isso é charlatanismo, né? É o momento que tu vai ter de insight para tu perceber e pedir ajuda. Aí tu, entender? É um momento de lucidez, ok? Então hoje já deu, né? A gente retorna na segunda-feira, tá bem? Retornamos segunda. Bom final de semana, boa sexta para vocês e até segunda. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandam e toquem a todos, todas, todos, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Bom dia!